Beleza, hoje é dia 1º de abril, dia da mentira. Gostaria de informar que todos vocês já estão aprovados. Podem pegar o diploma. Deixa eu trocar a fonte de energia do meu notebook aqui. Agora foi. Beleza, vamos lá, mais uma aula da disciplina de banco de dados 1. Vou compartilhar com vocês agora a tela do meu computador, onde aparecerá a descrição da atividade 6 e já uma planilha em branco aqui para a gente começar a atividade. Bom, eu imagino que vocês perceberam que a atividade 6 é diferente. A atividade 6 nos aproxima um pouco de uma situação real de um projeto de banco de dados. O projeto de banco de dados nunca vai ser aqueles dados que eu passei para vocês nas atividades anteriores, onde vocês já têm ali os dados básicos que precisam ser armazenados, né? Eu até falei para vocês que, eventualmente, a gente comentou aqui de uma pizzaria fictícia, onde você poderia visitar um arquivo da pizzaria com os pedidos dos últimos 5 anos. Então, sim, se você vai fazer um projeto de um banco de dados para um novo software que vai ser desenvolvido para controlar alguma empresa ou algum processo, se há já alguma coisa em funcionamento, os dados, dificilmente hoje em dia vai ser em papel, né? Mas os dados que você possa colher desses processos que já funcionam, pode sim ajudar na interpretação daquele contexto para você fazer o seu projeto. E aqui na atividade 6, a gente começa a trabalhar com um tipo de situação que é mais próxima do real, porque o que nós temos aqui? Só isso aqui, ó. Uma academia precisa controlar seus clientes. Então, pode ser que se você tem lá um vizinho que montou uma academia e quer um software para controlar a academia dele, pode ser que ele te chame para desenvolver esse software e fale assim, ó, eu tenho essa academia aqui e eu preciso saber quantos clientes pagam as mensalidades em dia, qual o valor total que eu recebi em cada mês, quantas mensalidades estão atrasadas, qual o valor a receber em mensalidades vencidas e não pagas, qual a média de idade dos meus clientes, quantos clientes eu tenho de cada sexo. Ou seja, ele, num primeiro momento, chega e fala para você as coisas que ele acha que ele precisa controlar naquela academia dele. Então, esse é o parâmetro, essa é a informação que você tem, e a partir dali você começa a tentar imaginar o que é necessário para fazer aquilo que ele deseja. Faz parte do seu trabalho fazer um projeto que controla tudo aquilo que ele deseja e o pior, que é o mais difícil, aquilo que ele precisa e não sabe. Essa é a parte mais difícil. E o bom profissional de TI, ele vai tentar fazer isso também. Então, você já pensou tanto que é difícil você chegar na academia do cara e falar, ele fala para você tudo que ele quer, que ele gostaria de ter para controlar a academia dele, e você fala assim, nossa, ele vai precisar disso aqui também, e ele nem sabe que vai precisar. Vou dar um exemplo. Aqui, ó, nesse exemplo, ele pede uma coisa muito simples e básica, né? Ele quer saber os clientes que pagam as mensalidades em dia, isso é óbvio, né? Qualquer negócio, se não tem um controle financeiro bem estabelecido, você não sabe nem se você tira lá os seus custos e pega a sua receita, você nem sabe se sobra nada, dificilmente você vai ter uma empresa de sucesso no cenário desse tipo, né? Qual o valor total recebido? Tá, mas e vamos lá. Ele certamente, em determinado momento, vai querer ter informações para traçar uma estratégia para aumentar a clientela, por exemplo. A academia está vazia, a academia precisa de novos clientes para sobreviver, porque a conta de energia elétrica é cara, os funcionários
é caro. E aí, o que ele faz? Né? Então, você tem que ter mecanismos no sistema de mostrar para ele as informações, para que, a partir das informações, ele possa traçar estratégias de aumentar a clientela. Vou dar um exemplo hipotético para vocês, tá? O que seria interessante? Eu sou dono de uma academia, vamos lá, vou me colocar no lugar do dono da academia. Eu sou dono da academia, a academia está ociosa, tem poucos clientes, a academia é grande, tá, eu preciso aumentar minha clientela. O que eu faria? Bom, pela lógica, eu imagino que as pessoas frequentam academias próximas da sua casa ou próximos do seu trabalho. Se é próximo do seu trabalho, de repente no seu horário de almoço você consegue dar uma fugidinha, vai lá, malha, toma um banho e volta para o trabalho. Ou é próxima da sua casa. Você chegou do trabalho, você vai de noite ou você vai cedo antes de ir para o trabalho. Normalmente, na rotina das pessoas, essa seria a estratégia. Então, eu preciso fazer com que a minha vizinhança, num raio de até 1 quilômetro, sei lá, defina um raio aí, eu preciso que todos conheçam a minha academia. Então, o que eu posso fazer como primeira estratégia? Posso mandar imprimir na gráfica um folder bonitinho, mostrando fotos da academia, mostrando o que a gente tem de bom na academia, um folderzinho bonitinho, coloridinho, e eu boto lá um QR Code nesse folder, boto lá um cupom de desconto para os primeiros 6 meses e contrato uma pessoa ou 2, 3 pessoas para distribuir esse folder em toda a minha vizinhança, num raio de 1 quilômetro, coloca na caixinha de correio da vizinhança. Você chegou na sua casa, quem ainda usa caixinha de correio? Você usa, né? Então, na caixinha de correio vai ter lá um folder. Eu falo, que legal, olha, a academia está dando 20% de desconto para mim nos primeiros 6 meses. E eu boto lá o valor da mensalidade e tento atrair essas pessoas como clientes. Essa seria uma estratégia. Bom, no mundo digital, o que eu vou fazer? A mesma coisa. A mesma coisa. Vou criar pode até ser o mesmo folder. Só que eu vou falar se for, por exemplo, Meta, eu vou falar para a Meta que Facebook, Instagram e suas redes lá, para ela mostrar o meu folder para as pessoas que circulam num raio de até 1.000 metros daquela localização onde está a minha academia. Né? Então, essas seriam as estratégias. Boa tarde. Então, aí, veja bem, seria importante você ter as informações para você fazer essas estratégias para ter a sua empresa ter um melhor desempenho, né? Eu poderia também, por exemplo, essa estratégia que eu falei do marketing, né, tanto digital como na caixa de correio, eu estou falando sem usar como base nenhuma as informações que eventualmente eu já tenho no projeto aqui, que já foram pensadas, tá? Mas o que eu posso fazer? Depois que o meu sistema está funcionando aqui, ó, eu tenho os clientes que pagam as mensalidades em dia, valor, mensalidade que estão atrasada, valor a receber de mensalidade, ou seja, não tem nada aqui, ó, a média de idade dos clientes, quantos clientes tem de cada sexo. Então, o máximo que eu tenho aqui que sai do financeiro é a idade dos clientes e do sexo masculino e feminino, para mim ter uma noção do perfil do meu cliente. Não tem nada além disso. Mas, poderia, por exemplo, sugerir ao dono da locadora, da academia, que ele monte lá coloque uma catraca para que o cliente, ao entrar e sair da academia, ele registre a sua presença, seja facial ou digital, porque eu vou começar a entender e vou conseguir, com base nessas informações que eu vou ter dentro do sistema, todo o perfil do meu público. Eles frequentam, eu vou falar assim, ó, a minha academia, ela está cheia das 17 às 21 e das 6 da manhã às 8 da manhã. E de 11 às 13. O sistema vai me mostrar isso, porque ele registra a frequência dos clientes que eu tenho atualmente. Aí eu vou perceber que eu tenho a academia muito vazia no meio da tarde e no meio da manhã. O que eu posso fazer? Uma promoção de 50% de desconto para quem quiser frequentar só nesse horário. E aí você cria um perfil, entendeu? Ou seja, as informações de um sistema não é só para controlar
os processos e funcionamentos da empresa. As informações do sistema também são para dar informações para a gestão para definir estratégias de aumentar cliente e faturamento. Ok? Tá, mas isso que eu estou falando para vocês é só para que vocês entendam que a sua função de um bom profissional é mais do que fazer só o que está sendo pedido. É fazer o que está sendo pedido e já vislumbrar informações importantes no banco de dados para que no futuro possam ser usadas como informação estratégica, tá? Nessa atividade aqui, a gente vai primeiro, nessas primeiras atividades com esse perfil, nós vamos apenas nos preocupar com o que está sendo pedido. Até porque vocês vão começar a perceber que quando a gente tem uma atividade desse tipo aqui, ó, se a gente começar a sair do escopo que está escrito na atividade, a gente parte com um projeto aqui que seria um projeto de 300 tabelas e 6 meses, 1 ano para implementar, e a gente não tem esse tempo na disciplina. Na disciplina, a gente tenta fazer bem pequenos exemplos, mas esses exemplos, os conceitos que vocês aprendem nele, num projeto grande, só aumenta a quantidade, só aumenta a escala, mas os conceitos são os mesmos, tá? Então tá, beleza. Aqui está falando de uma academia. Então, se está falando de uma academia, eu não vou me preocupar se é uma rede, se o cara tem 5, 6, 7, 8 academias. Mas, num projeto real, obviamente, eu já faria um projeto para atender uma rede ou várias redes diferentes de academia. Porque eu posso vender, olha só, eu estou vendo um problema de uma academia específica, uma unidade, mas se eu monto um sistema que a gente chama de SaaS, nada mais é do que um site que uma academia ou uma rede de academia pode entrar e usar o sistema online. Então, se eu estou botando um sistema online para uma academia ou para uma rede, ou para várias redes, eu teria que pensar nesse contexto, tá? Então, aí o projeto já muda, já fica diferente, ok? Bom, então, só para mostrar para vocês que eu vou me ater ao que está sendo especificado na atividade, para a gente não ficar 2 meses aqui fazendo uma única atividade, tá? Mas, obviamente, numa situação desse tipo aqui, nós já pensaríamos numa solução que atende a uma academia, a uma rede de academia ou a várias redes de academias, certo? Bom, então não vou me preocupar porque é uma academia específica. Tá, então o que nós temos aqui? Clientes. Clientes já é um negócio que eu vou botar aqui, porque eu já quero saber quem são os meus clientes. O que tem de informação aí dos clientes? Bom, ele fala de idade e sexo dos clientes, tá? Então, eu preciso saber o sexo dos clientes. Bom, nome, né, gente? Nome sempre precisa ter, né? Na atividade não fala, mas eu vou colocar o nome aqui. Bom, o nome, o sexo. Como é que eu faço para colocar a idade? Data de nascimento. Porque eu não vou colocar uma coluna idade que a pessoa, quando chega na academia, tá, eu tenho quantos anos? 32. Aí eu gravo no banco de dados 32 e pronto. Aí tem 6 anos que o cara é meu cliente, quantos anos ele tem? 32? Não. Ou você vai ficar alterando lá, perguntando todo ano lá, quem fez aniversário, sua idade alterou? Não. Você guarda a data de nascimento e toda vez que você precisar saber a idade de um cliente, você calcula, ok? Isto me dá a oportunidade de explicar um conceito que nós temos nos livros e eu já vou aproveitar para mostrar os livros que eu nunca mostrei, né, senhor? Puta merda. Nós já estamos lá no 2º mês de aula, 3º mês de aula, e eu nem falei dos livros da disciplina ainda. Deixa eu mostrar rapidamente para vocês aqui. A principal bibliografia que a gente tem na... entra aí, cara. Esse aqui é outro, né? É outro. Tá, então... Bom, os principais autores de bancos de dados, os livros que eu já tive, que eu já usei muito, é esse e esse. Tá, então vamos lá.
Introdução a sistemas de banco de dados. Esse livro aqui é do Date, CJ Date. Esse livro deve ter umas 890 páginas, tá? A gente deve estar estudando uns 10% desse livro, nessa disciplina. 10? 15? No máximo uns 20, tá? Oi? Aí eu não sei. Outro livro é o Sistema de Banco de Dados do Navat. Ames Persson, um dos autores é o Navat, né? Não estou fazendo confusão, não. Bom, Sistema de Banco de Dados, o Navat, está aqui na capa, ó. São 2 autores, tá? Sistema de Banco de Dados. Esse livro também é muito bom, ele deve ter aí 1.150 páginas. E o outro é o do Corf. Esse aqui é o do Corf? Deixa eu ver. Cadê a foto, gente? Aí. É do Corf. São 3 autores nesse, mas o principal é o Corf, tá? Que também o título é... gente, vai dando zoom até acabar o planeta. Sistemas de banco de dados também. Ok? Nessa disciplina, esses são os 3 principais autores da área. Se você procurar cursos de informática no planeta inteiro, se você entrar lá no site da universidade, seja onde for, se você procurar lá os cursos de computação que tem, quando se trata de banco de dados, qualquer lugar do planeta, você vai achar como principal referência bibliográfica esses 3 autores, tá? Pode procurar aí qualquer universidade de qualquer país do planeta lá, que vocês vão ver esses 3 principais autores. O que eu estou ensinando para vocês aqui é baseado nesses 3 livros que eu uso já há mais de não sei quantos anos. Baseado nesses livros e tem conceitos. Aí eu falei para vocês que eu ia ensinar um conceito para vocês, que quando a gente colocou o nascimento aqui, ó, a gente está usando, eu preciso de uma informação que é a idade do cliente. Essa informação, ela não é uma informação que está no meu banco de dados, mas eu consigo obter essa informação a partir de um dado que eu tenho no meu banco de dados, que é a data de nascimento. Então, se eu consigo, a partir da data de nascimento do cliente, calcular a idade dele, eu tenho um atributo que a gente chama derivado. Faz tanto tempo que eu não olho esses conceitos mais teóricos que eu nem lembro direito do termo, mas eu acho que é isso mesmo, é atributo derivado, atributo não sei o quê, blá, 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 tá? Beleza. Então, a gente tem aqui os clientes. Os clientes, eu tenho o nome, o sexo e a data de nascimento, ok? Vamos colocar uma meia dúzia aqui só para ilustrar? Meia dúzia só. Que funciona com meia dúzia, funciona com 5 milhões. Ai, caramba. Aqui, aqui. Vamos para... Qual o motivo da prova aí, gente? Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Não é possível, eu falo toda semana. Deixa eu aproveitar e fazer um parênteses. E tá gravando, não tô nem aí que esse troço vai para o YouTube. Gente, vocês têm que começar a prestar atenção nas coisas que são faladas para vocês. Primeira semana de aula, a gente passa um monte de orientação. Lá no grupo, na descrição do grupo do WhatsApp, tem orientações, tem gente perguntando se tem aula amanhã, tem o calendário lá, gente. Pelo amor de Deus, presta atenção. Tem dúvida se vai ter aula ou não? Tem o calendário do ano inteiro publicado. Começa a prestar atenção nas coisas, porque senão não adianta. Por que você vem aqui ficar ouvindo a pessoa falar 1 hora e meia na sua cabeça se você não vai guardar nada na cabeça? Começa a lembrar dessas coisas. Senão não faz sentido. Eu vou colocar um dados aqui aleatórios só de exemplo, tá? Zeca da Silva, masculino. Gente, desliga esse som aí. Zeca da Silva, 19/10/10/2000. 200 não, né? 200 tem 200 anos, credo. Maria Francisca, feminino, 20/2/2003. Flávio Brito, masculino,
15/3/2001. Pronto, só alguns exemplos, só para a gente ter dados para a gente olhar, tá? Beleza, além de clientes, o que eu tenho mais aqui, hein? Eu tenho cliente, esses caras pagam mensalidades. Eu preciso saber se essas mensalidades estão em dia ou não. Então eu vou ter que vou me preocupar com essas mensalidades aqui. Mensalidades estão atrasadas, então essas mensalidades, para me saber se a mensalidade está atrasada, ela tem que ter uma data de vencimento e eu tenho que saber o dia que o cara pagou, para saber né, se pagou, se não pagou. Então tem que ter esse controle. O valor a receber das mensalidades vencidas, então eu preciso saber quanto é que é a mensalidade. Ok. Então vamos lá, eu vou ter que começar a pensar nessas mensalidades aqui. Nas mensalidades. Então eu vou criar uma tabela de mensalidades aqui e vou ver o que eu apronto com ela. Então nós vamos ter aqui as mensalidades, tá? Vai ter um código, a mensalidade vai ter uma data de vencimento e uma data de pagamento. Aí, o que eu vou considerar? Tem a data do vencimento. A data do pagamento, se tiver vazia, lembra que eu falei para vocês quando eu mostrei o manual do software de banco de dados MySQL, do nu e not nu? Preenchimento obrigatório e não obrigatório? Então, aqui, ó, vencimento. Quando eu for inserir uma mensalidade, obrigatoriamente ela tem que ter um vencimento. Ok? Vou cadastrar um vencimento, vou cadastrar uma mensalidade, ela tem que ter uma data de vencimento. E a data de pagamento? Não, a data de pagamento fica em branco. Por que fica em branco? Porque se está em branco, o cara não pagou ainda. Se tem uma data preenchida, é a data que ele pagou. Ok? Então é isso que nós vamos considerar aqui para fazer o que está sendo proposto, tá? Então eu tenho mensalidade, tem a data de vencimento, tem a data de pagamento e nós vamos ter que pôr o valor aqui, né? Felizmente, a atividade não fala de juros, multas, etc, tá? Senão o processo é mais complexo. Ok? Então eu tenho o valor aqui também que é cobrado da mensalidade. Então eu vou colocar aqui alguns para a gente ter parâmetro, tá? Esse ID aqui eu já falei para vocês, que a gente sempre tem esses IDs. Tá. Tá, mas na mensalidade eu preciso saber se a mensalidade é de qual cliente, né? Então eu preciso botar um cliente aqui nessa brincadeira, porque como é que eu sei quem é o cliente que está devendo essa mensalidade? Aí a gente já está identificando aqui o quê? Um cliente tem várias mensalidades, mas cada mensalidade é de um único cliente. Baseado nesse raciocínio, nós temos aqui o cliente como uma coluna das mensalidades. E isso interfere lá no Workbank na hora de fazer esse relacionamento de um para muitos, né? Beleza, então vamos lá. Gabriela, gente, Gabriela Cunha, feminino, Gabriela, ela é de 20/9/1987. Pronto. Mais um. O Flávio Gomes, masculino, ele é de 11/5/1965. O Flávio já é mais idoso um pouquinho. Vamos colocar essas mensalidades aqui. Pronto. Tá, então vamos lá. A mensalidade, eu vou colocar, por exemplo, as mensalidades, vou considerar do ano passado de novembro, tá? Então vamos lá. Todas as mensalidades que venceram dia 10/11/25, tá? 10/11/25. Eu vou copiar isso aqui. Vou colocar aqui 3 mensalidades, porque nessa época eu só tinha os clientes 2, que é a Maria, a 4, que é a Gabriela, e 1, que é o Zeca. Eu tinha só esses clientes, a academia estava para falir, com esse tantinho de gente. Pagava nem a conta de luz. Aí, nesse cenário aqui, ó, venceu 10/11/25, a Maria, como ela é muito CDF, ela pagou no dia 5/11/25, ela pagou adiantado. A Gabriela, ela pagou no dia do vencimento.
E o Zeca, esse danado, não está pagando academia. Se a minha academia não tem catraca para bloquear quem está em débito, está danado. A academia vai falir. Depois, nós temos os que venceram dia 10/12/25. Então, vamos colocar aqui. Aí, no dia 10, já tem os 4 clientes, porque eles começaram a frequentar. O valor aqui, eu vou por R$90, mas esse valor a gente precisa descobrir como é que a gente faz com esse valor, né? Porque até então aqui eu não tenho nenhum controle. Tá, beleza. Então eu tinha os clientes, agora eu vou ter os 5 clientes. 5, 4, 3, 1, 2. Pronto. Todos os clientes estão. Esses 5 clientes já frequentavam a academia em dezembro, ou não, em novembro, para pagar. Tem que pagar adiantado a academia, né? Então eles pagaram dezembro até o dia 10. Então vamos lá. Como é que ficou a situação aqui? Esse pagou dia 10/12. Essa data aí, você está tirando da onde? Estou inventando. Porque lembra que são dados hipotéticos? Até das atividades anteriores que a gente fez, todos aqueles dados lá eram dados hipotéticos, né? O que a gente estava comentando é que essa atividade ela é diferente, ela não traz os dados, ela traz só uma situação, que é a situação do dono da academia, que fala para assim, cara, faz um software para controlar minha academia aqui para mim, eu queria só saber assim, os clientes que pagam mensalidade em dia, qual que é o valor total que eu tenho em cada mês, entendeu? Então o cara chega para você e fala desse jeito. Aí, a partir disso, você tem que criar o projeto. Então, a gente está avaliando aqui da mesma estratégia que a gente fez anteriormente nas outras atividades, rascunhando um projeto de banco de dados aqui, olhando para dados fictícios, para a gente ver se, com esses dados fictícios, na interpretação que a gente faz disso aqui, ó, se a gente vai conseguir atender aquilo que ele está pedindo para a gente, tá? Então, vamos lá. Esses 3 aqui pagaram no vencimento e aqui teve um que pagou adiantado. Ok? Beleza, então vamos agora para janeiro de 26. Então, os que vencem em 10 de janeiro de 26, vou colocar só alguns meses, tá? Só para a gente ter uma noção aqui, eu não vou extrapolar muito além disso não, tá? Então, esse aqui, todos pagaram em dia, vai. Pronto, todos pagaram em dia, o mesmo valor de 90. Vamos considerar que a academia cobra R$90, e aí, 4, 2, 3, 5, pronto. Eu vou considerar também o seguinte, porque, olha só, aqui falta da onde saiu esse R$90, né? Porque, veja bem, pode ser que a partir de abril agora ele queira aumentar o valor da mensalidade da academia para R$105. E o software vai tirar isso da onde? Vai lá, vocês já estão fazendo algoritmo. Imagina que o banco de dados da academia é isso aqui. Como é que seria o processo do seu algoritmo para gerar as mensalidades dos próximos meses? Vamos lá, vamos só, enquanto vocês pensam nesse problema que eu acabei de passar para vocês, vamos ver aqui se essas 2 tabelas que nós criamos atendem pelo menos algumas das coisas que estão aqui, ó. Olhando para essas 2 tabelas aqui, você consegue olhar e responder. Veja bem, a partir do momento que o seu cérebro olha para esses dados e, a partir desses dados, ele consegue criar um mecanismo para responder essas perguntas aqui, significa que é possível construir um algoritmo para fazer a mesma coisa. Ok? Você, com a sua inteligência, olha para esses dados e consegue obter essa informação que está sendo pedida aqui. Ó. Por exemplo, quais clientes pagam as mensalidades em dia? Olhando para isso aqui, você consegue saber quem paga em dia ou não? Então, é possível construir um algoritmo para fazer isso. Ok? Qual o valor recebido em cada mês? Recebido é com base na data do pagamento. Então, por exemplo, quanto é que eu recebi de mensalidades em dezembro de 2025? Eu venho aqui, ó, o que teve pagamento em dezembro de 2025,
foram essas mensalidades aqui. Correto? Essas 4 mensalidades não tem a data do pagamento em dezembro de 2025? É só somar esses valores aí, ok? Então, o valor total recebido em cada mês eu consigo levantar? Com esses dados? Sim. Ok. Quantas mensalidades estão atrasadas? Uai, essa aqui não está paga e essa aqui está sem data de pagamento. Então, ó, eu tenho 2 mensalidades que estão sem pagamento. Estão atrasadas? Sim, porque uma venceu em 10/11 de 25, outra venceu em 10/12 de 25. Se eu tivesse uma aqui que vai vencer 10 de abril, essa não venceu ainda, então ela não está atrasada. Então, o modelo que a gente está propondo atende perfeitamente esse item aqui, ó, quantas mensalidades estão atrasadas. Conseguiram visualizar isso aí? Perfeito. Qual que é a próxima? Qual o valor a receber em mensalidades vencidas e não pagas? Ah, as mesmas duas lá, os R$ 180 é a resposta para essa questão. Lembrando que as respostas, elas não podem ser estáticas, elas mudam com o tempo. Porque se alguma mensalidade dessa é paga, se novas mensalidades são criadas, então a gente vai aprender a fazer os comandos. A gente vai aprender a fazer os comandos que, quando processados, trazem essa resposta pronta de acordo com aquela foto do banco de dados. Lembrando que o banco de dados muda durante o tempo. Ele recebe novas mensalidades, novos pagamentos, novos, etc. E aquele comando que você constrói, ele resolve, traz essa informação para o seu algoritmo e ele traz essa resposta pronta. Então, você imagina o seguinte: vocês provavelmente ainda não aprenderam em algoritmo trabalhar com vetor, matriz, essas coisas, tá? Mas se você fosse, se em vez de uma tabela, você tivesse uma matriz dentro do seu algoritmo, e você tivesse que fazer um algoritmo para ler essa matriz e dar essa informação que eu estou pedindo aqui, ó, provavelmente seu algoritmo poderia ter 20, 30, 40 linhas de código. E essa mesma informação com o banco de dados eu obtenho mandando 2, 3 linhas de código SQL para o banco de dados. O banco de dados já me dá a informação pronta. Isso significa que quem estuda muito banco de dados, que quem estuda muito SQL, que é a linguagem que nós vamos aprender de banco de dados, economiza em algoritmo. Porque se você é bom de banco de dados e bom de SQL, você manda a instrução para o banco de dados, o banco de dados já te dá a resposta pronta. Se o seu algoritmo recebe a resposta pronta, você não tem que fazer tanto cálculo e tanta lógica dentro do seu algoritmo. Isso facilita o seu trabalho, tá? Média de idade dos clientes. Se eu tenho a data de nascimento aqui. Ó, pensa o seguinte, eu estou pedindo exercício de algoritmo. Receba do usuário a data de nascimento de 10 pessoas e calcule a média de idade desses clientes. Você já vai lá, vou dar 5 segundos para você imaginar mais ou menos quantas linhas teria esse seu algoritmo. O algoritmo é: receba do usuário a data de nascimento de 10 pessoas e mostre a média de idade dessas pessoas. 30, 20, 30, 40 linhas de código? Então, se isso aqui está no banco de dados, eu mando 3 linhas, 2 linhas para o banco de dados, ele me dá a informação pronta, inclusive com o cálculo da média. Ok? Essa parte que eu estou falando para vocês, nós vamos estudar no semestre que vem em Banco de Dados 2. A gente vai ficar só estudando isso. Interação com o banco de dados. Como é que eu faço para tirar todo o proveito que a ferramenta banco de dados me dá? E a última questão é: quantos clientes tem de cada sexo? Oxi! Masculino são 3 e feminino são 2. Então, teoricamente, gente, essa proposta aqui já atende o que está sendo pedido aqui na atividade, tá? Já atende. É o que eu falei para vocês. Eu vou até deixar só assim. Por quê? Porque essa proposta atende o que foi aqui, tá? Mas, toda vez que você vai fazer um projeto, gente, você não pode deixar de extrapolar o que está sendo te passado. Porque, certamente, com o tempo, novas funcionalidades serão necessárias. E novas funcionalidades no software pronto é mais caro do que se essas funcionalidades já foram pensadas na fase de projeto. Vou abrir um parênteses aqui. Imagina o seguinte: o FTM vai construir esse prédio que a gente está aqui, ó. Ok? Aí o FTM fala assim: eu preciso de 50 salas de aula.
Chama o engenheiro e fala assim, ó, faz aí para mim um projeto de um prédio com 50 salas de aula. Beleza. O engenheiro vai lá e faz o prédio pensando em 50 salas de aula. Na cabeça do engenheiro, o que vai ter dentro dessas salas? Mesa, carteira sei lá, uma pessoa a cada 2 metros quadrados, ou coisa do tipo. Ok? Ele vai imaginar uma sala de aula. Beleza, começou a construção, fez a fundação do prédio, começou a levantar aquele esqueleto com os pilares, as vigas, vai começar a fazer as paredes, aí a UFTM chega para a empresa de engenharia e fala assim, cara, é o seguinte, dessas 50 salas, tem 30 que eu vou ter que colocar equipamentos pesados, porque são equipamentos de laboratório, de aula. Então, na engenharia, tem uns equipamentos para os laboratórios que são muito pesados. O engenheiro vai falar assim, cara, mas você não me falou isso. Eu calculei a estrutura do prédio, não suporta esses equipamentos pesados que você quer pôr nas salas. Vamos ter que mexer no projeto. Aí eu te pergunto, o prédio já está no 2º andar. Ele vai ter que mexer num projeto de uma coisa que está quase pronta. O que vai acontecer? Vai gastar um dinheiro danado. Ele pode ter que mexer na fundação, pode ter que mexer nos pilares, colocar mais pilar do que estava previsto. Então, vai ficar aquele prédio cheio de pilar que você fica trombando. Então, certamente, essa solução que está sendo solicitada de 50 salas vai custar, no mínimo, 3 vezes o preço. Por quê? Porque você falou uma coisa, quando estava quase pronto, você pediu para mudar tudo. Fica muito mais caro. Então, do mesmo jeito que um prédio fica muito mais caro se você for fazer assim, um software também fica muito mais caro. Porque o software, o custo dele, basicamente, é cérebro de programador. Cérebro de programador, cérebro de engenheiro de software, cérebro de projetista de banco de dados. Ou seja, o custo de um software é basicamente horas de profissional de TI. Então, vamos lá. Vamos fazer. Se vocês quiserem pegar valores mais aproximados, é só entrar no LinkedIn. Aliás, quem não tem LinkedIn, cria. O LinkedIn é uma rede social de profissionais de todas as áreas, né? Então, o LinkedIn hoje é onde estão as melhores oportunidades de trabalho e também os melhores profissionais na área, tá? Inclusive, com o advento do trabalho remoto, hoje, um profissional de TI, ele pode morar num lugar e trabalhar numa empresa que está a 1.000 quilômetros de distância. Aliás, até empresas de outro país, ok? E lá, no LinkedIn, é onde as coisas acontecem, ok? Então, beleza. Vamos supor que eu tenha um projeto de um software que demanda 5.000 horas de 15 profissionais de TI. Na média, vamos por lá, tem o programador que ganha, sei lá, numa capital, 15, 20 mil, um DBA. DBA é o Database Administrator, ou administrador de banco de dados, que é um outro profissional que tem na área da TI. Esse cara, nossa senhora, esse cara vale ouro. Sabe por quê? Porque esse cara é o cara responsável pelos bancos de dados da empresa. O que a empresa tem de mais valioso é os seus dados. Prédio não vale nada. Até as pessoas são substituíveis. Mas eu pergunto para vocês, pegou fogo no data center do Nubank, sumiu todos os dados no Nubank. O que acontece com o Nubank, gente? Ele desaparece. Porque o Nubank é necessariamente uma empresa que tem os dados é o que mais vale. E quem é o profissional responsável por não perder isso nunca? É o DBA e o time do data center. Então tem um time de profissionais, o cara responsável pela segurança para não deixar hacker invadir lá e fazer bagunça, o cara de DBA, que ele é o cara que projeta o banco de dados, ele bota em prática as políticas de segurança de banco de dados. Que políticas são essas? São as políticas, se pegar fogo num prédio e todos os computadores que estavam lá foram destruídos, tem cópia de tudo em outro lugar, não perdeu nada, não perdeu uma vírgula. Então, esses profissionais, normalmente, eles são mais valorizados, tá? Obviamente que tem também a oferta e procura, né? Demanda. A demanda sempre, se tem muito profissional qualificado da área, o salário é baixo. Se tem pouco, o salário é alto. Qual que desses 3 caras ganharia mais? O cara que comanda o banco de dados, o cara da segurança ou o cara do geral? É difícil falar que um ganha mais que o outro, porque depende.
Qual profissional está em sobra e qual está em falta mais? Qual é a empresa? Na realidade, o que acontece? Hoje, com essa questão de você ter o data center que fornece uma estrutura com muita segurança, e você só contrata o serviço sob demanda, dependendo do que você precisa, isso é muito relativo, tá? Então, assim, eu diria que quanto mais qualificado é o profissional, certamente maior a demanda dele. Mas essa área nossa, gente, por incrível que pareça, eu estou nela já há 30 anos. E faz 30 anos que eu escuto que falta profissional. Há 30 anos eu escuto. Falta profissional na área. E se você der um Google aí, gente, profissional na área de TI, falta. Falta profissional na área de TI. E o motivo é muito simples. Tem 2 meses que tinha 25 alunos se apertando dentro dessa sala aqui. A gente está 1º de abril, só fevereiro e março. Quantos alunos tem aqui na sala hoje? Vou olhar aqui na lista. Ó. 3, 5, tem 10. Chegou 25 aqui, cheio de vontade. Menos de 2 meses depois, caiu para menos da metade. Tudo bem que pode ser que alguém faltou, pode ser que, né? Então, esse é o cenário. Entendeu? Então, assim, quem gosta e se dedica, gente, não falta emprego, não falta trabalho. Eu tenho, ó, lembrando de cabeça aqui, 2, 3 amigos que têm empresas de TI em Uberaba. E que toda vez que eu encontro com eles, falam assim, André, na hora que aparecer aquele aluno lá que diferenciado, manda para mim, manda para mim. Um deles é aquele que está oferecendo estágio aí no período da manhã. Tá? Então, quando a pessoa tem interesse, se destaca, ela não fica desempregada. Falta profissional. A diferença é que o seu salário vai ser proporcional ao que você desenvolveu de habilidade, ao que você é capaz de fazer. O que você é capaz de fazer? Você é capaz de construir algoritmos? Você é capaz de projetar banco de dados? Ou você é aquele profissional que não se dedicou muito, você aprendeu um pouquinho na aula de manutenção de computadores a consertar computador? Então você vai ser aquele profissional que vai ficar abrindo máquina, tirando a poeira, vendo qual peça está estragada, como é que conserta? Tem mercado também. Aliás, tem uma outra empresa em Uberaba que eles vivem me pedindo. Eles dão treinamento e capacitação para a pessoa para fazer manutenção em impressora. Ela fala assim, André, só precisa ser aluno da informática, não precisa nem ter muita noção. Manda para mim, que nós vamos dar um treinamento, esse cara vai virar um especialista para consertar a impressora e aí eu tenho emprego para ele. Ou seja, a empresa contrata. Te dá o treinamento para você aprender o que você tem que fazer, para depois você trabalhar para ela. Tá? Vou dar um outro exemplo. Na disciplina de Java, que é uma disciplina que vocês vão ver também o semestre que vem, que é a linguagem de programação, eu já dou essa disciplina tem muitos anos. E eu lembro que eu usava como material de apoio uns vídeos de um curso de Java que tinha no YouTube, tinha 112 vídeos que ensinavam o Java, gente, do zero até o intermediário, vamos supor, tá? Tinha todos os vídeos, o cara mostrava passo a passo como fazer, era fantástico esse material. E aí, eu fiquei curioso para saber por que uma empresa pegou um profissional, uma empresa de Brasília, tá? Uma empresa de Brasília, pegou um profissional sênior, profissional já com 15 anos de experiência no desenvolvimento de Java. Esse cara deve ter perdido uns 6 meses produzindo esses vídeos para pôr no YouTube. Mas o que faz uma empresa que precisa do profissional ali produzindo, parar esse profissional e botar ele 6 meses para fazer 120 videozinhos bonitinhos ensinando a programação em Java? Aí eu descobri por quê. Nos últimos vídeos, lá nas últimas 5, 10 vídeos do curso de Java que tinha, o cara falava assim, então, se você chegou até aqui, aprendeu, mande seu currículo para a nossa empresa. Ou seja, a falta de profissional era tão grande que a empresa pegou um profissional de alto nível, deixou o cara lá uns 6 meses gravando aulinha de Java para pôr no YouTube de graça. Para quê? Para quem tivesse interesse em aprender aquele troço, aprendesse e depois mandasse o currículo para a empresa porque era o site profissional. Ou seja, o desespero das empresas chega ao ponto de não esperar as universidades fazer o papel dela. Nossa, o que sai da universidade não está sobrando para mim, não tá? Deixa eu ver se eu desperto o interesse de mais pessoas. Então, gente, é o que eu falei para vocês, tem 30 anos que eu estou nesse mundo,
E há 30 anos eu escuto a mesma coisa, falta profissional, falta profissional. Eu não sei se todos aqui, quando fizeram a inscrição para o curso, eu adicionei no WhatsApp e mandei aquelas mensagens, eu mandava uma mensagenzinha por semana, e teve uma das semanas, acho que na véspera da prova, que eu mandei, eu não levei 20 segundos para achar aquela notícia que falta profissional de TI na internet para mandar no WhatsApp para quem vinha fazer a prova. É assim, ó, é só você procurar, você vai ver que falta profissional, falta profissional. Então, assim, é uma carreira que, se não falta oportunidade, dificilmente você fica desempregado. E se dificilmente você fica desempregado, o seu salário vai ser bom ou ruim, dependendo só da sua dedicação. No próximo semestre, vocês vão passar para o grupo de WhatsApp que chama Veteranos. Esse grupo que tem veteranos, tem aluno lá que está aqui fazendo o curso ainda, tem aluno que já desapareceu e está no mercado, já trabalhando já há 2, 3, 4, 5 anos. Então lá é o grupo que a gente manda para os veteranos que estão fazendo as disciplinas, mas é o grupo que ninguém sai de lá, porque é um grupo que acabou se tornando um grupo onde os nossos alunos que estão em alguma empresa, quando surge vaga lá, eles mandam nesse grupo. Então virou um grupo interessante também e a gente muda sempre, manda para lá sempre o pessoal que vai para o segundo período, tá? Bom, então é isso, tá? Então, com relação ao mercado de trabalho, eu acho que não deveria ser a sua preocupação. A sua preocupação deveria ser o quê? Tentar tirar o máximo proveito das aulas que você está assistindo aqui. Vantagem do nosso curso. Gente, o nosso curso, ele te dá 3 caminhos distintos. Desenvolvimento de software, infraestrutura, redes de computadores e manutenção, e a parte de hardware. Então, você não precisa, e eu não tenho expectativa como coordenador de curso, que você vai sair daqui especialista nas 3 áreas. O curso vai te dar uma boa base nas 3 áreas. Tire o máximo proveito daquela que você se identificar mais. As outras tenta fazer na medida do possível. Até porque o diploma aqui, gente, não vai fazer diferença nenhuma para você. O diploma é só um troféu que você põe na parede ou dá para sua mãe. Tá? Porque na hora que você for para o mercado de trabalho, o mercado vai te absorver naquilo que você for melhor. Naquilo que você tiver habilidade para atuar. Ok? Então, por isso que o nosso curso, a gente, infelizmente, a gente já se conformou com isso. A gente tem aluno que, às vezes, no segundo período vai fazer um estágio e desaparece. Por quê? O cara é tão dedicado, tão estudioso, que a empresa falou, cara, eu quero te contratar, você vem? Ou seja, ele ia fazer um estágio de manhã e estudava aqui de tarde. De repente ele desapareceu porque a empresa contratou, ele fica lá na empresa agora manhã e tarde. Então ele nem vem terminar o curso. E eu estou feliz. Por quê? Porque ele começou a carreira profissional estudando com a gente, nem precisou formar. Segundo período ele já conseguiu alguma coisa, já está no mercado trabalhando, e lá ele vai se virar, lá ele vai se desenvolver. Vai continuar evoluindo na sua carreira profissional. Terceiro período, isso acontece mais ainda. E é muito comum, de vez em quando, eu abrir a porta aqui, chega um aluno que sumiu faz 2 anos, estou trabalhando, mas eu queria terminar o curso, tem jeito da gente arrumar as disciplinas. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Ok? Então, beleza. Então é isso. Essa proposta nossa aqui já atende o que foi proposto da atividade e eu vou considerar ela como a correção da atividade de hoje. Aí eu já vou mostrar para vocês aqui a atividade 7, porque a atividade 7 ela é um pouco diferente. A proposta da atividade 7 é que vocês exercitem um pouco mais as suas habilidades no MySQL Workbench. Então, o que é a atividade 7? Atividade 7, você não tem que fazer projeto de banco de dados. Atividade 7 é você pegar todas essas atividades que estão aqui. A 6 aqui ficou diferente da nossa hoje. Ó. Vamos ver aqui como é que está a 6. A atividade 6 aqui, ó, nessa proposta aqui, considera as matrículas, que faz muito sentido, né? Ou seja, essa atividade 6 que está aqui na lista, ela considera as matrículas porque faz sentido. Como é que eu sei se um cliente ainda é ou não aluno da minha academia? Veja que lá na atividade 6 não fala disso. Aqui, ó, ele fala assim, ó, eu não quero saber, eu não preciso, eu preciso saber se o cara continua sendo meu aluno da academia ou não. Ele não falou isso aqui. Mas você concorda que é extremamente relevante? Porque quando eu for gerar as mensalidades de maio, para quem que eu tenho que gerar as mensalidades? Para quem ainda é aluno. Como é que eu vou saber se ele ainda é aluno ou não? Qual critério eu vou usar? Então, nessa proposta que foi acrescentada aqui como sendo a correção da atividade 6, tem uma matrícula
que tem o código do cliente, a data que ele se matriculou, qual foi o valor da mensalidade quando ele se matriculou e a data do término da matrícula. Se um cara manda uma mensagem para mim, não vou mais frequentar a sua academia, eu venho aqui na data do término da matrícula dele e pela matrícula eu sei para quem eu tenho que gerar ou não. Então você está vendo aqui que essa atividade 6 que está aqui para você fazer o projeto, né, nessa atividade 6, a correção foi diferente. Então, o que é a atividade 7? Você pega todas essas tabelas que estão aqui como sendo a correção das atividades, tá? E faz o diagrama no MySQL Workbench. Você vai lá no Workbench, pega aqui atividade 1, pessoas e namoros. O que é esse link aqui, hein? É o link para atividade, ó. Que legal. Nem lembrava que tinha esse link aqui. Vamos ver. Tá funcionando. Beleza. Então, tem os links das atividades e tem uma proposta de solução para a atividade que não necessariamente é igual a que a gente fez esse semestre, mas você vai considerar essa que está aqui. Você vai considerar essas tabelas que estão aqui nessa atividade 7 e você vai brincar de Workbench. Lembrando, o que você tem que fazer? Criar as tabelas, olhar no manual PDF lá do MySQL, quais os melhores data types para cada coluna dessa aqui, olhar a questão de null, not null, com sinal, sem sinal, as coisas que eu já ensinei de Workbench para vocês até a aula passada. Ok? Dúvidas? Tem que enviar 6 arquivos. 6 imagens, 6 PNG, GIF, o que vocês preferirem. Vocês podem exportar a imagem lá do Workbench ou fazer um print, o que vocês acharem melhor. Pode ser print. Oi? São as 6 atividades que nós já fizemos da disciplina. A diferença é que essas correções são do ano passado, então podem estar diferentes da correção desse ano. Tá? Mas você vai se preocupar só com essas tabelas que estão aqui, tá? Para fazer... Então vocês vão mandar 6 imagens, 6 prints do Workbench que vocês vão fazer desses projetinhos aí. Certo? Então, divirtam-se enquanto vocês se divirtem aqui ou na casa. Já falei para vocês que a critério de cada um trabalhar aqui ou trabalhar em casa, para mim é diferente. Enquanto vocês fazem isso aí, eu vou ali no hospital tirar uns pontos da testa e volto para cá, tá? Não, eu tomei uns pontinhos aqui, eu vou lá só tirar os pontos. Não, foi lá em casa, cara, foi lá em casa. Aí, quem quiser continuar trabalhando no laboratório, eu vou lá e volto. Eu tenho expectativa de não estar cheio o hospital, até porque véspera de feriado, não sei nem se eu vou achar nem médico lá, mas tudo bem. Isso aqui acho que até o porteiro tira os pontos. Você ficou... Só que depois tive que esperar o resultado do exame de uma topografia, que demorou.